Hola gente, bienvenidos a Mi Jardín en el Desierto, en un video de inicio de otoño. Ahora ya está finalizando las cosechas que nosotros plantamos tanto en primavera como los maníes, como también los de verano, como fue el caso del amaranto. Esse é um cultivo extraordinário que todos deveriam intentar, principalmente os principiantes, porque é um cultivo muito fácil. Então, quedem-se acá nesse vídeo para aprender todo sobre ele e também a cosecha, que pode parecer complicada, pero en realidad no lo es. Ustedes já sabem, meu nome é Samantha Klein e bem-vindos a Mi Jardín en el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un video acá en el canal Mi Jardín en el Desierto. Gracias a todos que ya siguen el canal hace tiempo y también bienvenidos a aquellos que no habían visto el canal aún. Bien, hoy nosotros vamos a hablar de un cultivo en particular que es muy especial, principalmente para nosotros acá en América, que sería el amaranto, también conocido en quechua como kiwicha. Esse grano pré-hispânico hizo parte de las maiores civilizaciones acá de América, tanto incas, mayas, aztecas, e está volviendo con todo a nuestra sociedad, visto que descobrimos vários benefícios de consumir esse pseudo cereal. Então, empecemos. O amaranto é considerado um pseudo cereal porque os cereais são gramíneas e esse, em realidade, é da família Amarantaceae, que seria a família de las acelgas, beterragas e várias flores que conhecemos, como por exemplo a celosia, a crista de gallo, também são dessa família. E todos eles vão a ter então essas inflorescências em panícula, ou seja que são milhares de florecitas, todas juntitas em uma espiga, em uma estrutura assim, de la cual de cada flor va a surgir entonces un granito, en el caso del amaranto bien chiquitito, pero que en conjunto van a dar una gran cantidad de alimento para nosotros. Entonces, ahora ustedes ya saben que ese es un pseudo cereal y él va a ser muy nutritivo, tanto para nosotros como también para nuestros animales. Yo doy los restos a mis codornices, pero el ganado también puede comerlo y varios otros animales de creación y también obviamente las aves silvestres que cuando el amaranto empieza a amadurecer ya aparecen acá y hacen el festín de otoño alimentándose. El amaranto, ele vai poder vir em várias espécies, ou seja que vamos a ter diferentes tipos de amaranto, como por exemplo o Love Lies Bleeding ou o Dreadlocks, que vão a ter essas panículas que vão a cair hacia o suelo, que são super ornamentales, também é utilizado como flor de corte. Pero o mais consumido por el ser humano vai ser esse, o Amaranthus caudatus, que vão dar essas panículas mais hacia arriba. E nós conhecemos mais esse que é o mais dourado, pero ele vai vir mesclado em diferentes colores, entre branco, amarillo, rosado, rojo, morado e hasta negro ou marrom. O amaranto negro é um dos mais buscados e com mais valor, pero todos eles vão ser muito saludáveis de se comer. E además de isso, nós não vamos a comer solamente o amaranto semilla, pero também podemos consumir quando ele está em flor e também as hojas, que vão ser muito parecidas com a espinaca e também vai ter muito valor nutritivo. E os tallos, os seres humanos não comem tanto, pero os animais também vão alimentar-se de eles. E como vocês podem ver, é um cultivo muito ornamental, então não vou ter só em cultivos assim, pero vou ter em mi jardín también. Bien, hablando de la salud, ele vai ter muitos benefícios, várias vitaminas como C e B, vai ter muito hierro, vai ter um grande porcentaje de proteína, tendo o doble de proteínas del arroz e de la harina, então vai ser uma boa fonte de proteína também, e además a fibra, que vai ser muito boa para várias coisas, como por exemplo a saúde de la flora intestinal. Además de isso, vai ter muitos minerais, como também como por exemplo o magnésio, que é muito bueno para a estrutura cerebral e também a memória e várias outras cositas. Ou seja que é um super alimento. E bem,
a história do amaranto é bem conturbada, principalmente os aztecas cultivavam ele como um alimento sagrado. Eles eram utilizados como medicina, em rituais também religiosos, e por isso, quando houve então a colonização europeia hispânica acá em las Américas, ele foi um produto que foi proibido por muito tempo. Pero em 1975, a Royal Academy of Science lo considerou como um dos cereais mais promissores, um dos cultivos mais promissores de América, sendo com que hubiera um boom gigante, e depois de los 2000 foi considerado também um superalimento, essas superfoods que também ocasionaram um boom na explosão no consumo desse cereal. Pero obviamente quando ele foi proibido por los hispânicos, muitos pueblos, principalmente por arriba de los Andes, que viviam muito aislados, continuaram cultivando eles, igual que la quinoa também, e conseguiram então ser salvados da extinção, e assim continuaram sendo reproduzidos e agora a uma mais larga escala. Por suerte isso passou, porque de verdade é um produto que eu consumo muito. Eu lo pongo inteiro em panes, sopas, também nós podemos molerlos e fazer harinas, podemos fazer tortillas e muitos outros produtos. E algo muito interessante é que ele explota como um pochoclo, uma palomita de maíz, não sei como vocês falam em seu país. Então, se nós exponemos esse pseudo cereal a calor, ele vai explotar, e também nós vamos poder fazer barritas de cereais, barritas de proteína com ele. Ou seja, que é muito, muito interessante. Então, esse é um cereal que já está sendo produzido há mais de 5.000 anos por diferentes civilizações. E que mais nós podemos falar sobre ele? Como vocês podem ver, é uma planta anual, então ella va a tener un período corto de desarrollo, después va a morir después de la floración. Ele vai poder chegar hasta uns 2 metros de altura, mais ou menos. Obviamente, a vezes temos um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo do suelo e das condições. Vai ter diferentes colorações e um rápido período de tempo, nós já vamos conseguir fazer a cosecha. E creio que um dos pontos principais por haver sido considerado como uma planta tão curativa e espiritual é porque é uma planta que vai dar-se em condições muito extremas, ou seja, que aonde nós não conseguimos cosechar, por exemplo, o maíz, que isso parte de muitas civilizações também, ou outros cultivos, o amaranto sim vai conseguir. Aunque ele prefira um suelo com um pouco mais de matéria orgânica, ele vai dar-se em condições de suelos muito pobres. Também vai conseguir aguentar temperaturas muito elevadas, por isso é um cultivo de verano e também vai aguentar períodos largos de sequia. Esse não é o melhor ano de minha produção de amaranto, visto que nós tivemos quase 2 meses sem nenhuma chuva e sem nenhum riego nessa zona. Ou seja que foram 2 meses sem irrigação. Eu tampouco fertilizei esse suelo em la hora de plantar, e acá já tenho, vocês podem ver que para allá ele está um pouco mais chico, porque em la punta de allá já tenho menos de 20 centímetros de suelo, e aún assim vamos a ver quanto vou a cosechar, pero vai ser uma grande quantidade, aonde um choclo, por exemplo, não conseguiria produzir. Ou seja, que é um alimento que, principalmente agora nessas condições de câmbio climático, que temos esse extremo de temperatura como acá, que chegamos hasta 40 graus, esse vai ser um cultivo para nós abraçarmos fortemente. E outra coisa muito boa desse alimento é que ele vai ser muito recomendado tanto para celíacos, para pessoas que têm osteoporose por la grande quantidade de cálcio que também ele tem, e também para diabéticos, porque ele vai dar uma grande porcentagem de energia, mas sem ter grandes quantidades de açúcares em ele. E que podemos falar sobre o suelo? Um pouquinho vocês já podem deduzir, pero ele vai necessitar então suelos bem drenados, podendo aguentar a sequia, vai querer um pouquinho mais de matéria orgânica, pero vai conseguir produzir aunque em condições de suelos muito pobres. E vai querer temperaturas um pouco mais altas, ou seja, que nós vamos poder plantá-lo desde a primavera, pero eu acá principalmente planto ele ao meio do verano, por enero mais ou menos, fazendo com que assim, quando eu já he cosechado algumas coisas que he plantado
em primavera, como por ejemplo los choclos, yo consigo utilizar el mismo suelo sin ninguna fertilización a más para poner en él. E a temperatura ideal, então, vai ser de 22 a 30 graus, pero sí vai aguentar hasta 30 de temperatura. Então, nós vamos semear essas pequenas semillas arriba del suelo sem taparlo. Solamente nós podemos rastrear um pouco para que ele quede em contato com o suelo, pero nós não vamos enterrar sua semilla. Em poucos dias, ele já vai começar a romper a dormência e germinar. E em apenas de 80 ao máximo 120 dias, nós já vamos ter nosso cultivo listo para a cosecha. E que vai a passar? Isso é algo que eu escuto bastante e as pessoas dizem: mi amaranto começa a inclinar-se demasiado e eu perdo o cultivo. Bem, esse é o normal e também a señal que a planta dá que já está em la hora de cosechar. As panículas começam a pesar bastante e começam a pender as plantas. Esse é o primeiro señal, então, de la cosecha. E outra coisa é que nós vamos passar de um color vibrante como esse acá para colores mais foscos e opacos. Isso também vai ser a segunda señal que nós já vamos estar chegando cerca de la cosecha. E o terceiro ponto que nos vai ensinar que nós já podemos cosechar é que se nós agarramos a mão, pressionamos, nós já vamos abrir nossa mão e vamos ver que as semillas já estão começando a cair. Nós não podemos esperar que nossas flores quedem assim completamente secas, porque nesse ponto muitas das semillas já vão haver caído e vamos a perder nosso cultivo. Aunque miren, há muita semilla aún para cosechar. Então, as panículas, pendiendo a coloração um pouco mais opaca e também se nós frotamos em la mano, caindo as semillas, esse vai ser o ponto de cosecha, que vai ser mais ou menos 80 dias depois de la germinação. E acaba uma sugestão personal para melhorar o cultivo. Aunque, se nós vemos os sítios mais profissionais vão dizer para deixar um bom espaçamento entre as plantas, eu prefiro adensar o cultivo, fazendo com que assim ele não penda tanto e eu não perda tanto, principalmente se nós temos regiões com muitas chuvas, como é meu caso agora em outono. Em verano nós não temos chuva, mas agora que ele está mais pesado por causa das semillas, ele começa a pender. Ou seja que se nós adensamos o cultivo, ele não vai produzir panículas tão grandes, pero vai ser em grandes quantidades por metro quadrado e ele não vai pender tanto. Podemos ver que acá por afuera eles estão pendendo, pero acá dentro o cultivo está bem estático, não está então caindo hacia o suelo. E agora vamos proceder com a cosecha. Nós nunca vamos a ter assim um padrão perfeito de maturidade em las semillas. Algumas vão estar um pouco mais verdes, as outras já vão estar quase passando, como essa cá. Pero isso é normal. E depois de cosechar, o correto seria abrir todas essas panículas e deixá-las expostas ao sol e a um ambiente fresco, para que assim elas terminem a maturação e nós não tenhamos umidade dentro desse cultivo antes de guardá-lo, ok? Pero agora vou acelerar o processo para mostrar tudo para vocês. Então, vamos a necessitar um recipiente para pôr todos esses amarantos dentro. Dependendo de quantos eles cosecharam, pode ser um balde ou pode ser uma caja maior ou hasta uma hoja de plástico, para que assim nós pongamos arriba e consigamos esparcir em um local soleado para que ele seque. Nós não necessitamos necessariamente cortá-lo desde abaixo, nós podemos em primeira instância solamente cortar as panículas e pô-las aí. Depois nós podemos tanto dar para os animais para consumir essa parte que também vai ter bastante proteína, podemos chipeá-la e pôr como cobertura do suelo, ou também deixá-la secando acá, para que assim ela abone essa área cultivada. Então, vamos proceder agora cosechando.
Olha, gente, então desse espaço de mais ou menos 2 metros por 5, eu he sacado todas essas panículas de amaranto. Agora vou levá-la em um local bueno que eu possa trabalhar, que tenha um pouquinho de brisa de vento ou também eletricidade para um ventilador, e vamos continuar com o processo de limpeza desses pseudogranos. Bem, e agora o que vamos a fazer é agarrar essas panículas e vamos a pegá-las. Lo bueno é ter uma caixa grande, porque assim nós podemos fazer isso sem perder muitos granos. Se hacemos em um local um pouco mais apertado, nós não vamos a conseguir fazer isso, porque as semillas vão voar para todos lados. Acuérdense que se nós derramos depois da cosecha um dia ao sol, esse processo vai ser muito mais eficaz e também não vamos a perder tantos granos. Pero para que eu consiga fazer esse vídeo em um dia, vamos a saltar esse processo. Bien, entonces como ustedes vieron, nosotros hicimos primero entonces la parte manual de apretar para salir los granos, después agarramos el colador para sacar esos trozos más grandes, aún hay algunos, pero va a salir hasta el final del proceso. E agora nós vamos utilizar o viento para ser a parte final de limpeza desses granos. Pero acuérdense, eu tinha como 5x2 allá arriba o espaço em lo qual eu cultivei esses amarantos, sem fertilização, sem riego durante o verano, e nós temos uma grande quantidade de semillas. Pero a parte que eu he sacado, essas panículas, eu não las he botado e sim guardado para que se sequem mais e assim eu consiga extrair mais granos aún. Dessa parte, aún não seca, eu creio que aún vou conseguir sacar mais ou menos a mitad ou ao mínimo del mínimo 1/3 desse volume de granos. Ou seja, que não botem essa parte, guardem e hagam uma segunda vez esse processo que vão sacar muito mais granos. Agora vamos utilizar o viento a nosso favor e se o viento não queda a favor de vocês como eu, sempre quando vou fazer esse processo, acaba parando o viento. Ustedes podem utilizar também um ventilador para conseguir limpiar esses granos. Então, esse agora será o processo. Com um ventilador, porque o vento está parando, vamos a poner na bandeja cerca. E nós vamos a ver que os granos que são mais pesados vão cair reto para abaixo e todos os restos de las flores vão volar hacia los lados. Vamos repetir esse processo algumas vezes.
Bien, ya podemos apagar nuestro ventilador porque hace mucho frío, hace 5 grados a hora de trabajar así, no es muy lindo. Pero acá tenemos nuestro resultado final. Un grano muy limpio, tenemos un poquito más, podríamos pasar 2, 3 veces más en el viento para que quede 100%, pero essas flores, como eu havia dicho, ellas son comestibles, o sea que si tenemos un poquito de ellas aún, no hay ningún problema, porque va a poder ir en nuestros panes o molerlos sin ningún problema. Si quieren más limpio, pueden hacerlo. También en esa etapa aún nosotros vamos a tener algunos pequeños escarabajos o otros animales que podrían estar en nuestro grano. O sea que es fundamental que nosotros dejemos el abierto en un espacio en el cual esos animales pueden salir de acá y así nuestro grano va a quedar más limpio aún, ¿ok? Entonces al mínimo 3 horas dejarlo abierto para que todos esos animales consigan salir de ese espacio. Después vamos a dejar esses granos abiertos em um local fresco e sem umidade, para que assim ele termine de secar antes de guardá-lo em um vidro cerrado. Acá temos mais de 1 quilo de amaranto orgânico, hecho sem fertilizantes, sem plaguicidas e seguramente vai quedar muito rico em nossas comidas. Así que ese es uno de los cultivos que sí o sí ustedes necesitan intentar por lo menos una vez, visto que él es muy abundante y muy fácil de conseguir. ¿A quién no le gustaría probar ese cultivo? Bien, gente, entonces era eso para ese video. Ustedes ya saben, el proceso no terminó ahí. Vamos continuar con el secado antes de guardarlo y también el resto de las panículas voy a dejar secando un día para después hacer nuevamente ese proceso y sacar más amaranto de ellas. Si ustedes aún quedan con alguna duda sobre ese cultivo, por favor, comenten acá abajo y así voy a poder entonces responder para ustedes. Espero que les haya gustado el video y hasta la próxima. Chao!